Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os processos disciplinares da OAB, tá? Então, começando, né? Vamos lembrar que a jurisdição da OAB, ela possui uma natureza jurídica. Então, essa qualidade, ela vai ter ela recebe, na verdade, uma regulamentação legal específica, né? Cujas fontes a gente já falou, que seria o Estatuto da Advocacia, o Regulamento Geral do Estatuto, Código de Ética e Disciplina, provimentos dos conselhos do Conselho Federal e, em âmbito estadual, o regimento interno das sessionais e regimento dos tribunais de ética e disciplina, tá? Quando eu falar Tribunal de Ética e Disciplina, eu vou comentar como TED, tá? Para ficar mais fácil para a gente entender as siglas. Bom, a gente tem no Estatuto da OAB sobre os processos disciplinares a partir do artigo 68. Tá? Então, a gente vai ver que no artigo 68, ele diz o seguinte: salvo disposição em contrário, aplicam-se subsidiariamente ao processo disciplinar as regras da legislação processual penal comum e aos demais processos as regras gerais do procedimento administrativo comum e da legislação processual civil nessa ordem. Então, o artigo 68 do Estatuto prescreve que podem ser aplicados subsidiariamente ao processo disciplinar a legislação processual penal comum, tá? Salvo alguma disposição em contrário. E nos demais processos, inscrição, licenciamento, cancelamento, etc., aplicam-se subsidiariamente as regras gerais do que? Do procedimento administrativo comum e da legislação processual civil. Tá? Então, esse é o nosso regramento. Essa disposição, na verdade, ela faz sentido a gente falar sobre isso, porque na seara administrativa, os anseios, né, do profissional que de repente vai passar por um processo disciplinar, ele tem que ter também como se fosse um devido processo legal, mesmo que seja administrativo, né? Então, é importante a gente pensar e falar da aplicação da legislação processual, tanto a penal como a civil, que pode ser aplicada, então, nos processos administrativos, como também a própria Constituição Federal, tá? Então, mesmo a gente sabendo que os processos lá na ordem, né, na OAB, não se trata de um processo judicial, mas sim administrativo, o seu escopo, ele não deve ser diferente, ele não pode divergir daquele que a gente idealiza num processo judicial, né? E o que seria o escopo? Realização da justiça e da paz social. Né? Então, mesmo sendo um processo administrativo, a gente tem que prestar atenção nisso, porque é um processo, né? Não é em âmbito judicial, mas sim administrativamente. Mas mesmo sendo administrativa, tem que passar por esse processo, ele tem direito à defesa, tem direito a contraditório, enfim. Então, isso vai garantir para o réu, para o representado, todas as condições que ele tem para apresentar uma defesa. Né? Então, como a gente já viu, todo mundo tem direito a uma defesa. E não vai ser diferente com os advogados. Né? Então, quer dizer o quê? Que todas as provas que ele tiver para produzir, ele vai poder produzir dentro daquele processo administrativo. Tá? Importante também, assim, só a gente vai ver ponto a ponto, mas só para comentar que ele vai ter também direito, conforme todo o contraditório, para a defesa, tem direito a recorrer, né? Ele tem direito a fazer recurso da decisão dele, enfim, tudo isso nós vamos encontrar dentro do Estatuto da Advocacia da B, algumas coisas dentro do Código de Ética, tá? Então, sempre é importante a gente falar também da Constituição, né? Está lá no artigo 5º da Constituição Federal, que no artigo 5º, no inciso, agora até esqueci o inciso, pessoal, se eu não me engano, 45, né? Que fala que os litigantes, tanto em processo judicial ou administrativo, e os acusados em geral, é assegurado o quê? Contraditório e ampla defesa, bem como os meios de recurso, todos os meios de recurso que ele pode usufruir, né? Então, a gente sempre tem que levar em consideração também a nossa carta magna, né?
nossa lei maior, que é a Constituição. Uma coisa importante para a gente começar a falar dos processos disciplinares é sobre prazo, né? Como eu já disse, sempre brinco que advogado é escravo de prazo, e na verdade tem que existir um prazo, né, para os processos, para não virar bagunça. Tudo tem prazo, e não vai ser diferente dentro do processo administrativo. Então, lá no artigo 69 do Estatuto, vai falar que todos os prazos necessários à manifestação de advogados, estagiários e terceiros nos processos em geral da OAB são de 15 dias, inclusive para interposição de recursos. Então, é um prazo unificado, um prazo que para todas as manifestações, então, em relação a processos da OAB, serão de 15 dias, tá? Então, não tem erro. Qualquer manifestação, qualquer coisa que você tenha que cumprir dentro do processo administrativo, você sabe que o prazo é de 15 dias. No parágrafo 1º do artigo 69, vai falar que nos casos de comunicação por ofício reservado ou de notificação pessoal, o prazo conta a partir do dia útil imediato da notificação do recebimento. E no parágrafo 2º fala, nos casos de publicação na imprensa oficial do ato ou da decisão, o prazo inicia-se no primeiro dia útil seguinte. Então, vamos lá. Então, as modalidades de notificação nos processos administrativos de competência da OAB, como pode ser feita essa comunicação? Primeiramente, via postal, né? Com aviso de recebimento, manda lá, né? A OAB vai mandar a carta, a correspondência para o representado, para o advogado, e ele vai retornar com o AR, né? O aviso de recebimento. Ou então através de edital, tá? Nós temos um artigo 137D do Regulamento Geral do Estatuto que vai falar o seguinte, que a notificação inicial para a representação da defesa prévia ou manifestação em processo administrativo perante a OAB deverá ser feita através de correspondência, com aviso de recebimento enviada para o endereço profissional ou residencial constante do cadastro do Conselho Sessional. Então, sempre o advogado tem um cadastro, né, lá na sessional onde ele está inscrito. Sempre tem que manter atualizado, porque pode receber correspondências. E nesse caso, de receber uma representação, né, de um processo administrativo, um processo disciplinar, conforme esse 137D, vai ser enviado, então, uma correspondência, ou para endereço profissional ou residencial, aquele que estiver constando nos cadastros da tua subseção, tá? Importante a gente falar também que a notificação via edital só vai ser usada quando for frustrada a entrega da notificação por correspondência, né? Quando realmente a OAB não conseguiu localizar o advogado, né? Não conseguiu no endereço profissional, não conseguiu no endereço residencial, enfim, aí sim poderá ser feita uma citação por edital, tá? Nesse caso seja feita a citação por edital, vai ser nomeado um defensor dativo. Tá? Vai ter, então, os advogados inscritos para esse fim. Então, na hipótese de não ter localizado o representado nos endereços, vai ser nomeado, então, um defensor dativo para estar falando sobre os direitos desse advogado no processo. Tá? Na mesma forma, não havendo manifestação no prazo legal que nós vimos que é 15 dias, os autos vão conclusos para o relator, para a decretação da revelia, né, do representado, e também será nomeado um defensor dativo. Então, nas duas situações, quando o advogado não é encontrado, vai para edital, nomeia-se um advogado dativo, um defensor dativo. O representado foi citado, porém não se manifestou lá no prazo legal de 15 dias, vai ser considerado réu e vai ser nomeado um defensor dativo também, tá? A contagem do prazo, pessoal, normal, conforme o Código de Processo Civil, né, se dá com o recebimento da correspondência no endereço do destinatário, não precisa ser pessoalmente, pode ser quem recebeu e assinou esse ER, é a secretária, é o porteiro, enfim, então não precisa ser pessoalmente,
mas recebendo, né, a correspondência dando aviso do recebimento, já está valendo a partir do seguinte dia útil, então, do recebimento da correspondência, tá? No caso, notificação pela imprensa oficial, né, por edital, o prazo conta-se do dia útil subsequente ao da publicação, né? Importante falar também que no período de recesso dos conselhos da OAB, os prazos vão ficar suspensos e reiniciam-se no primeiro dia útil após o término do recesso, tá? Então, aqui não tem segredo. Aí, continuando no Estatuto, no capítulo 2, a partir do artigo 70, nós vamos falar um pouquinho sobre competência, tá? Então, como a gente viu já, a OAB, e até vocês estão fazendo o trabalho, a OAB é organizada, né? Ela tem os órgãos, então ela é organizada através das suas seções estaduais, e estas, as estaduais, pelas suas respectivas subseções, né? Por exemplo, a OAB de Ponta Grossa é uma subseção, né? Então, nós temos as seção do Paraná e a subseção de Ponta Grossa. Então, de acordo com o artigo 70 do Estatuto, por um lado, o Conselho Sessional competente para julgar a ação disciplinar é aquele em cuja base territorial ocorreu a infração, e não necessariamente o lugar da inscrição principal do infrator, tá? Vamos ler o artigo 70. O poder de punir disciplinarmente os inscritos na OAB compete exclusivamente ao Conselho Sessional em cuja base territorial tenha ocorrido a infração, salvo se a falta for cometida perante o Conselho Federal. Então, quem que é competente para julgar uma ação disciplinar? É aquele cuja base territorial ocorreu a infração, e não propriamente, não necessariamente o local de inscrição do infrator, tá? Que mais? Mas mas o Conselho Sessional da inscrição principal que vai aplicar a sanção. Então, se o advogado foi condenado, nós vamos ver depois as infrações, mas teve uma censura ou uma suspensão, quem vai aplicar essa pena aí sim, é o Conselho Sessional da inscrição, onde ele está inscrito, tá? Então, artigo 70, é importante a gente analisar essa situação. Quando eu falo em competência material, pessoal, eu vou afirmar que a competência da OAB para aplicação dessas sanções, ela está limitada a quem? A uns inscritos na OAB, né? Quem que pode ser inscrito na OAB? Advogados e estagiários. Lembra que a gente já conversou sobre os estagiários que podem se inscrever na OAB. Então, esses também podem ser representados, né? Caso façam algum ato ilícito, uma infração, eles podem ser representados pela OAB também. Então, vai excluir a possibilidade da OAB processar e julgar aqueles que, tipo, por exemplo, estão exercendo ilegalmente a profissão de advogado, né? Como a gente sabe que tem muitos por aí que exercem ilegalmente, se fazem passar, né, por advogado. Então, esses não vão ser julgados pelo estatuto, por um processo disciplinar, porque eles não são inscritos na OAB. Então, a competência material para aplicação das sanções é limitada, só aos inscritos. Já esse pessoal aí que se faz passar, por exemplo, por advogado, eles vão ser encaminhados à autoridade competente, né? Ter aí um processo criminal, enfim, mas não pela OAB, tá? Então, só voltando ali no artigo 70, então, quando não houver, nós vamos dizer que eu posso recorrer da decisão, mas se, por exemplo, eu não tenho mais recurso, ou já foi o trânsito julgado da decisão condenatória, o Conselho Sessional que julgou a ação, por exemplo, deve informar o Conselho Sessional lá da inscrição principal do advogado para que essa sanção conste no assentamento da inscrição do sancionado, do advogado, tá?
Uma exceção importante da gente falar, que, por exemplo, se no caso os infratores, por exemplo, forem conselheiros federais da OAB, né? Pode acontecer, de repente um conselheiro federal da OAB ou um presidente de uma seccional cometer algum ato ilícito, uma infração, eles têm prerrogativa de foro. Então, nessa hipótese, os processos disciplinares serão julgados diretamente pelo Conselho Federal da OAB, tá? Dessa forma que funciona. Então, é importante a gente falar que também no artigo 71 do Estatuto, a jurisdição disciplinar não exclui a comum, por exemplo, a civil e a criminal. Tá? Esse artigo 71 trata, portanto, do princípio da independência das instâncias, sendo que não há qualquer relação de prejudicialidade entre o processo disciplinar e os demais. Então, pode existir um processo disciplinar na OAB, e pode existir um processo criminal, um processo civil contra o advogado, né? Por exemplo, o advogado cometeu um ato, sei lá, perdeu uma audiência, né? E aí a pessoa prejudicada pode informar a OAB, vai ter esse processo disciplinar na OAB e pode, de repente, entrar com uma ação civil de reparação de dano, né? Da perda de uma chance. Perdeu a audiência, perdeu o processo, no sentido de perder a instrução, não produziu provas por culpa do advogado e perdeu a ação, por exemplo, que pode sim entrar com uma ação civil, né, na indenização, pela perda de uma chance, enfim. Então, esse artigo 71 diz que a jurisdição disciplinar não exclui a comum. Pode correr processos administrativos e de processos judiciais, e um não prejudica o outro, tá? E esse artigo também impõe aos órgãos competentes para apuração, de repente, de uma falta ética ou disciplinar, na hipótese do fato também constituir crime ou contravenção, o dever de comunicar o fato às autoridades competentes. Tá? A existência de indício, de repente, de algum crime que foi verificado nesses autos de representação, já pode ser objeto de informação para as autoridades competentes. Aí sim deverão promover a investigação por ação do fato como crime ou contravenção. Então, como eu falei, podem caminhar juntos os processos, né? Tendo já algum indício de criminalidade, pode ser mandado essas informações então para as autoridades competentes e eles vão continuar o processo aí da forma criminal. Tá? Ainda, pessoal, existe uma suspensão preventiva. O que seria isso? Vamos imaginar que, havendo por parte do advogado a prática de uma conduta que importa assim, na repercussão prejudicial, uma repercussão muito grande, prejudicial à dignidade da advocacia. Tá? Vamos imaginar assim, que ele fez algo muito sério e que isso pode comprometer a dignidade da advocacia. Então, é possível que a OAB, através do TED, né, do Tribunal de Ética e Disciplina, que ele defira uma medida liminar para determinar a sua suspensão preventiva. Tá? Essa suspensão, mesmo que decidida no começo do processo, deve, lógico, respeitar a contraditória e ampla defesa. Mas então, se for algo muito sério, né, que o Tribunal de Ética e a própria seção da OAB verifique que está repercutindo e ferindo a dignidade da advocacia, pode sim esse advogado ter uma suspensão preventiva. Tá? Ele pode liminarmente perder, né? Ter a OAB, a inscrição dele suspensa. Mesmo assim, lógico, ele vai ter direito contraditório, ampla defesa, normalmente. Então, são requisitos para o deferimento dessa medida cautelar de suspensão preventiva, algumas situações que têm que ser verificadas. Por exemplo, a conduta tem que ser atual, que tenha, na verdade, uma repercussão no ambiente social e que essa repercussão seja prejudicial à dignidade da justiça, da advocacia, desculpa. Então, esse primeiro requisito que eu falei sobre ser atual, é importante a gente prestar atenção se essa ação praticada é recente, né? Não vai ser admitida alguma imposição por fatos antigos. Porque lá em 1900 e bolinha aquele advogado fez isso.
Não, tem que ser algo, para ter a suspensão preventiva, tem que ter sido algo recente, tá? Não coisa lá de trás. O segundo requisito que eu comentei, que tem uma repercussão, né, no ambiente social, então exige o quê? Que essa conduta provoque uma repercussão na sociedade, né, que tenha um clamor público, de repente a sociedade precisa adotar algumas medidas enérgicas, a sociedade não, desculpa, a OAB, né, tenha que adotar alguma medida enérgica para restabelecer o respeito da profissão, algo nesse sentido, tá? Aí sim ele vai ter essa suspensão. E por último, essa repercussão, né, que eu comentei que tem que ser prejudicial à advocacia, ela é uma repercussão, lógico, negativa, e ela tem que alcançar e macular toda a atividade profissional, né? Fazendo com que toda a advocacia, toda a classe se torne desmerecedora de respeito, né? Então, não é simples. O advogado tem que ter feito algo muito grave, muito sério, para ter essa suspensão preventiva, tá? Como que funciona isso? Então, o representado, ele vai ser notificado, né, para comparecer a uma sessão especial. Todavia, se essa não se consumar, não acontecer, ou ele não comparecer na data que foi marcado, novamente, como comentei, vai ser nomeado um defensor dativo, tá? E caso seja deferida a medida, né, o relator lá, o pessoal do tribunal que estiver analisando a situação, então, achar que realmente cumpre esses requisitos que eu comentei, de ter toda essa, ser recente, ter repercutido negativamente, o processo disciplinar, eles diferem a medida, e o processo disciplinar instaurado deverá ser concluído no prazo de 90 dias, tá? Então, o relator precisa concluir esse processo em 90 dias, né? Porque por ser uma situação complexa, tá? Desculpa. Que mais que eu quero falar para vocês? Bom, passando isso, pessoal, nós vamos falar sobre a instauração desse processo disciplinar. Como que é instaurado? Então, eu tenho que no artigo 72 fala o seguinte: o processo disciplinar instaura-se de ofício ou mediante representação de qualquer autoridade ou pessoa interessada. Tá? Então, a instauração no processo pode ocorrer de duas maneiras: de ofício ou por meio de representação. Né? O que é o de ofício? A própria OAB, por seus órgãos, os membros do conselho, se perceber a existência de indícios da prática de infração ética ou disciplinar de algum advogado, deverá automaticamente promover a instauração desse processo. Tá? Então, a própria OAB pode fazer isso de ofício. Fiquei sabendo que o advogado tal está cometendo tal infração, né? Uma competição de clientela, publicidade ilegal, enfim. Teve conhecimento disso, apurou os fatos, a OAB de ofício instaura esse processo. Porém, existe a outra modalidade, que seria a representação. Aí sim, uma parte interessada, né, um cliente que não ficou satisfeito, enfim, pode estar instaurando esse processo também perante a OAB, tá? Ou um advogado desse interessado, enfim. Então, a própria parte interessada pode promover, instaurar esse processo, ou um advogado contratado, né, nomeado por essa pessoa, por esse interessado, também pode estar fazendo, tá? Então, não é obrigatório a pessoa, o interessado, ter um advogado. Ele pode ir lá e instaurar esse processo na OAB sem problema nenhum. Porque a representação pode ser oferecida por qualquer pessoa, tá? Todos podem provocar a OAB sobre eventual irregularidade. Praticada sempre pelos inscritos da OAB, isso é importante a gente lembrar, só pelos inscritos, né? Advogados e estagiários. Após realizada essa instauração, pode haver ou arquivamento liminar pela carência de pressupostos de admissibilidade, né? Então, como ocorre um processo judicial normal?
né? O juiz vai analisar se os pressupostos estão adequados, se estão todos obedecendo o código, a lei, e da mesma forma no processo disciplinar. Então, o relator vai analisar se tem carência de algum pressuposto, né? Nesse caso, o mérito da causa não será apreciado e compete ao presidente do Conselho Excepcional determinar o arquivamento liminar. Agora, se a instauração tiver tudo certinho, tem os pressupostos de admissibilidade estão todos verificados, aí sim a subseção ou o relator que está designado, né, pelo conselho deverá dar início à instrução, né? Então, a alternativa da instrução ser realizada pelas subseções ou pelo relator. Sempre o relator é designado pelo conselho da sessional, tá? Então, para que ele vai vai continuar o processo, fazendo agora a instrução pela própria subseção. Essa questão vai ganhar importância, porque agora esse representado vai poder demonstrar suas provas, vai poder se defender, né? Vai poder, enfim, conduzir agora o processo e poder, na verdade, ter o contraditório, né? Então, depois que foi recebida essa representação, o presidente lá da sessional ou da subseção e depois que ele vai nomear, chamar o relator para presidir a instrução, ele vai dar o prazo para que esse interessado, esse representado, esclareça o que aconteceu, ou então que ele apresente a defesa prévia dele, tá? E, como eu já falei, né, pós-revelia, defensor dativo vai ter que representar e fazer toda a defesa prévia, enfim. Essa defesa prévia, ela tem como finalidade dar oportunidade, né, do representado se defender, aduzindo então os motivos pelo qual ele entende pelo não cabimento do processo, bem como ele pode argumentar, mostrar suas provas, enfim, tudo sobre o mérito da questão. Todos os meios que o representado, então, deseja utilizar agora para corroborar a sua defesa, vai vir acompanhado dessa defesa prévia. Então, ele vai fazer a petição da defesa prévia, vai colocar as provas que ele tem a produzir, inclusive o rol de testemunha, tá? Que vai ser limitado ao número de 5, tá? Então, é nesse momento agora que ele tem que produzir as provas, tem que demonstrar todo o fato, argumentar, enfim, nessa defesa prévia, tá? Depois de oferecida essa defesa prévia, o relator vai proferir um despacho saneador, podendo concluir ser o caso de indeferimento liminar da representação ou ainda entender que foram preenchidos todos os pressupostos, continuar o processo. Nesse último caso, deverá ser marcada a audiência de oitiva das partes. Então, passando essa defesa prévia, né, o relator volta para ele, dá o despacho saneador e, caso tenha testemunhas, chamar para oitiva, né, ouvir as testemunhas e, se ele achar interessante, também chamar para ouvir as partes, tá? Então, não é sempre que ocorre, né, pessoal? Tem casos que não é necessário ouvir as partes, mas tem casos que o relator vai achar interessante e vai marcar a audiência. Então, tanto as partes como o relator pode requerer diligência, né, se as partes entenderem, de repente, que querem, o relator falou que não quer ouvir as partes, mas as partes querem se ouvir, podem requerer essas diligências, né, e após concluída, então, a fase de instrução do processo, o relator vai abrir prazo para quê? Apresentação das razões finais. Então, já ouviu todo mundo, né? Todo mundo já falou, parte, testemunha. Abre-se prazo para as razões finais. Então, acabou o prazo das razões finais. Tenham ou não sido apresentadas pelos interessados, o processo vai concluso para o relator novamente. Então, para que o mesmo elabore agora o seu parecer preliminar, o qual vai ser submetido ao presidente do Conselho Sessional, tá? Que, apreciando, poderá determinar novamente o indeferimento ou remeter os autos ao
Tribunal de Ética e Disciplina, né, para o TED, para aí o TED julgar. Tá? Então, passa por diversas pessoas até chegar ao Tribunal de Ética. Aí o presidente do Tribunal de Ética, do TED, vai designar um relator dentre os seus membros, tá? Para proferir o voto. Vai inserir daí já na primeira pauta da sessão de julgamento, após o prazo máximo de 120 dias. Então, determinada essa data do julgamento, deverão ser realizadas intimações dos interessados para, caso queiram comparecer, deferindo agora o tempo de 15 minutos para fazer as suas razões orais, tá? Então, a partir do momento que foi marcada a data do julgamento, os interessados têm que ser intimados para que, se caso queiram comparecer e fazer as suas razões orais, e para isso eles vão ter um prazo de 15 minutos, tá? E essas razões orais vai ocorrer após o voto do relator e poderá ser sustentada, então, pela própria parte ou procurador habilitado nos autos, tá? Então, se o advogado, eu posso ir lá e fazer a minha sustentação oral, ou eu posso contratar um advogado para fazer isso por mim, tá? Então, concluído o processo e feito esse julgamento, nos casos que os profissionais forem suspensos, por exemplo, ou excluídos, transitarem em julgado essa decisão, deverá ser adotadas providências pertinentes à devolução dos documentos de identificação profissional à Secretaria da Subseção, tá? Então, acabou, fizeram todo o julgamento, se o caso for de suspensão ou exclusão, acabou a decisão, deverão ser adotadas essas providências, né? Vão devolver os documentos para a Secretaria de Origem. Então, dentro do Código de Ética agora, nós vamos ver que existem alguns critérios de admissibilidade dessa representação. Então, não basta eu só representar, né? Eu acho que o advogado fez errado, eu vou representar. Então, existem alguns critérios de admissibilidade, desculpa. Então, esses critérios, eles estão agora não no Estatuto, e sim no Código de Ética da OAB, tá? Primeira coisa que é importante falar aqui, que é expressamente vedado o anonimato, tá? Lá no artigo 55, parágrafo 2º do Código de Ética fala que não se considera fonte idônea a que consistir em denúncia anônima. Então, jamais a OAB permite uma denúncia anônima. A pessoa tem que apresentar, tem que falar quem ela é, porque ela está querendo entrar contra aquele advogado. Então, denúncia anônima não vai ser instaurado nenhum tipo de processo, tá? Outros critérios de admissibilidade que vão ser verificados se os fatos ocorreram na sua base territorial, né, a competência, se o representado é advogado ou estagiário inscrito no AB, então, como nós vimos já, somente essas pessoas podem responder em processo disciplinar, e se os fatos narrados importam violação de qualquer daqueles incisos lá do artigo 34 do Estatuto da OAB, tá? Que fala sobre infrações no processo disciplinar. Então, no artigo 34 do Estatuto, vão ser verificados se houve alguma violação desses incisos, tá? Ou existiu alguma falta de ética, enfim, tem que ser analisado realmente o que aconteceu para ver se vai ser dado andamento nessa instauração do processo, tá? Outra coisa importante da gente comentar é sobre o sigilo. Então, qualquer processo disciplinar, sem qualquer exceção, o trâmite vai se dar de forma sigilosa, tá? É limitado o acesso apenas às partes, aos defensores ou alguma autoridade judiciária competente, né? Se estiver correndo para processo criminal concomitantemente, logicamente que essa autoridade judicial, né, o juiz lá da vara criminal, vai poder ter acesso também a esses autos, a esse processo disciplinar. Tá? Então, é expressamente vedado o fornecimento de informação, certidão acerca da existência de processos éticos ou disciplinares para qualquer pessoa,
até o trânsito em julgado da decisão, tá? Então, corre sempre em extremo sigilo. Comentar mais um pouquinho aqui sobre a defesa prévia, pessoal. Então, o exercício da defesa, ela pode ser feita, então, pelo próprio representado, né, pelo próprio advogado ou por procurador D. Logicamente, o advogado também inscrito na OAB, tá? Então, vai ser de competência do representado oferecer a sua defesa prévia depois que ele for notificado, tá? E como eu falei, sempre acompanhado, essa defesa prévia sempre tem que vir acompanhada de documentos essenciais à sua instrução, né? Indicação de prova, rol de testemunho, como eu falei, no máximo de 5. No artigo 73, no parágrafo 3º do Estatuto, pessoal, esse prazo da defesa prévia que nós vimos que é de 15 dias, pode ser prorrogado por motivo relevante, tá? Então, se eu comprovar que eu tenho um motivo relevante, né, de repente uma doença, uma cirurgia, uma viagem, enfim, se eu conseguir comprovar que eu tenho um motivo muito, muito importante, que eu não vou conseguir cumprir o prazo da defesa em 15 dias, eu posso pedir essa prorrogação, tá? Lógico, eu tenho que provar, demonstrar que o motivo que eu não estou conseguindo, que eu não vou conseguir cumprir esse prazo, tá? Que mais? Eu comentei bastante sobre a nomeação do defensor dativo, né? Quem que nomeia esse defensor dativo, pessoal? A nomeação do defensor dativo só pode ser feita pelo presidente do Conselho Social ou da subseção, tá? Então, somente o presidente, e ela deve ser feita aquele representado que não foi localizado ou revela, tá? Então, é imprescindível para a validação, para essa válida nomeação do dativo, que tenham sido tentadas todas as formas válidas para a notificação pessoal do representado. A hora que realmente se esgotaram todas as possibilidades de tentar achar esse representado, esse advogado, aí sim vai para edital e aí sim vai ser nomeado um defensor dativo. Senão, não, tá? Então, só lembrar que sempre essa nomeação é feita pelo presidente do Conselho da Seccional ou da subseção. É importante, pessoal, a gente falar também sobre o artigo 73 do Estatuto, que fala o seguinte: recebida a representação, o presidente deve designar relator, a quem compete instrução do processo e oferecimento de parecer preliminar a ser submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina. Aí o artigo 5º, parágrafo 5º, é também permitida a revisão do processo disciplinar por erro de julgamento ou por condenação baseada em falsa prova. Então agora, pessoal, eu estou falando aqui de revisão, tá? Não estou falando de recurso ainda, tá? É revisão. Então, o que seria essa revisão? É uma possibilidade de rescisão da decisão condenatória, desde que verificada as hipóteses de erro de julgamento ou falsidade da prova, tá? No caso, por exemplo, da Seccional do Paraná, eu vou falar do Paraná porque nós estamos aqui, o procedimento dessa revisão está previsto no artigo 23, inciso 24 e 26, inciso 24, e artigo 26, inciso 2 do regimento interno da OAB do Paraná, tá? Que prevê a competência exclusiva do Conselho Pleno da OAB, que seja realizada através da Câmara Especial. Então, eu vou pôr essa informação no material de vocês, tá? É só a título de conhecimento mesmo, tá? Sobre a Seccional do Paraná. Então, essa revisão, pessoal, deixa claro novamente que é diferente de recurso, tá? Porque a revisão vai tratar da possibilidade de rescisão da decisão condenatória, como se fosse uma rescisória, né, no processo civil. Então, desde que verificadas as hipóteses de erro de julgamento ou de falsidade da prova, tá? Lógico que vamos ter que analisar alguns requisitos, né, para que realmente seja admitido essa revisão. Então, um dos requisitos, trânsito em julgado da decisão que pretenda ser revista,
né? Então tem que ter tido já o trânsito em julgado. Pode ser requerida a qualquer tempo antes da extinção da pena, tá? Possibilidade de requerer a revisão parcial da sanção imposta. Então, eu não preciso fazer a revisão total, né? Eu posso fazer uma revisão parcial. Compete ao Conselho Federal da OAB conhecer e julgar revisão se a decisão de mérito for proferida em recurso ou se resultar de processo de competência originária. E aos conselhos sessionais respectivos, se for decisão passada em julgado em primeira instância administrativa. Tá? Então, vai ser de competência ao Conselho Federal, se essa decisão resultar de processo de competência originária, e Conselho Sessional, se a decisão que quer ser revista ter sido passada e julgada em primeira instância administrativa. Tá? Tem tudo isso no material de vocês. E por último, que na expressão erro de julgamento devam ser compreendidas também a decisão contrária à lei, à Constituição Federal, ao regulamento do Estatuto, do Código de Ética e dos provimentos do Conselho Federal. Tá? Então, esse erro de julgamento tem que ser analisado também perante a decisão contrária à lei. Tá? Então, após ser revisto todos esses requisitos, aí sim vai ser analisado se pode ser feita essa revisão ou não, tá? Então, é importante lembrar que essa revisão é um processo ético-disciplinar, pelo qual, após o trânsito em julgado da decisão condenatória, o representado requer a qualquer tempo, antes ou após antes da extinção da pena, o proferimento de uma nova decisão em razão do erro no julgamento ou de condenação baseada em falsa prova. Tá? Então, pessoal, sobre processo disciplinar, por enquanto era isso que eu queria falar com vocês. Então, eu resolvi deixar a aula gravada porque a internet está meio instável hoje. Então, eu já quis me garantir com a aula, né, para não ter problema de repente da gente entrar e cair a internet depois. Então, eu vou estar postando a aula lá para vocês, um material para vocês estarem lendo e algumas questões também para a gente debater, tá bom? Obrigada, pessoal, e até depois.